Crescer com a Bíblia. Um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus. Fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação do Padre Mairo Christian. Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Crescer com a Bíblia. Nós estamos continuando a nossa caminhada, nosso percurso nesse podcast e estamos fazendo uma introdução ao livro de Daniel. O Padre Lucas, no episódio passado, da quarta-feira passada, falava sobre os idiomas ou a língua em que foi escrito o livro de Daniel, a sua estrutura e o seu conteúdo. E hoje nós vamos ver quem escreveu, o livro de Daniel e quando ele foi composto. Então, ao escutarmos o livro do profeta Daniel, somos convidados a entrar em um mundo marcado pelo exílio, pela perseguição e pela esperança. Lembremos que já falamos sobre isso anteriormente. Mas antes de compreender suas visões e narrativas, é importante responder a essa pergunta fundamental. Quem escreveu o livro de Daniel? E quando ele foi composto? Você sabe? Você sabe a resposta para essas duas perguntas? Durante muitos séculos, acreditou-se que o autor do livro fosse o próprio Daniel, personagem central da obra, apresentado como judeu exilado na Babilônia nos tempos do rei Joaquim, no final do século VII a.C. Essa compreensão se apoiava no fato de que, em alguns momentos do livro, o texto utiliza a primeira pessoa, como se o próprio Daniel estivesse narrando a sua experiência. E nós podemos verificar isso no próprio livro de Daniel. Se nós formos pegar a nossa Bíblia, lá no capítulo 7, versículo 28, diz assim: Eu, Daniel, fiquei muito perturbado em meus pensamentos, e a cor do meu rosto mudou, e conservei tudo isto em meu coração. Então nós vemos justamente aquilo que nós já havíamos falado anteriormente, como se o próprio Daniel tivesse escrito este livro. Entretanto, o livro apresenta Daniel de várias formas. Em alguns textos, ele aparece como sábio e intérprete de sonhos. Em outros, como administrador do império. Em tradições preservadas em grego, surgem ainda outros perfis. Essa diversidade mostra que a figura de Daniel ultrapassa a ideia de um simples autor individual. O próprio texto indica que já existia, desde tempos antigos, a memória de um homem justo e sábio chamado Daniel. Ao longo do tempo, especialmente no período posterior ao exílio, essa figura tornou-se cada vez mais significativa para o povo, servindo como referência de fidelidade em meio à opressão. E nós podemos verificar isso no capítulo 1, versículo 17 do livro de Daniel, que diz o seguinte: A esses 4 jovens Deus concedeu a ciência e a instrução nos domínios da literatura e da sabedoria. Além disso, Daniel era capaz de interpretar qualquer sonho ou visão. Então, as tradições sobre Daniel foram sendo transmitidas em diferentes línguas e contextos. Isso explica por que o livro contém relatos que nem sempre se harmonizam perfeitamente do ponto de vista histórico. O texto conserva essas tradições sem eliminá-las, mostrando que o livro foi sendo formado aos poucos, a partir da fé vivida pela comunidade. Além disso, é importante ressaltar, o livro apresenta diferenças claras em suas partes. Os primeiros capítulos, narrativas edificantes vividas na corte estrangeira. Os capítulos finais apresentam visões simbólicas que procuram interpretar os acontecimentos históricos à luz da ação de Deus. E vemos isso no capítulo 2, versículo 22 do livro de Daniel, que diz assim:
Ele revela as profundezas e os segredos. Ele conhece o que está nas trevas e junto dele habita a luz. Esses elementos mostram que o livro de Daniel não surgiu de uma única vez. Algo que o padre Luiz Carlos, nos podcasts anteriores ou no podcast anterior, já havia mencionado, né, que os textos bíblicos eles não surgem, né, de uma única vez. Então, ele passou por um processo, os textos passam por um processo de crescimento, com acréscimos e releituras. Um exemplo claro é a oração de Azarias e o Cântico dos Três Jovens, preservadas na tradição grega, que reforçam a dimensão orante e comunitária da obra. Quanto à data da composição, que foi uma das perguntas que nós fizemos logo no início do nosso podcast, o próprio conteúdo do livro indica que sua forma final não pertence ao tempo do exílio babilônico, mas ao século II a.C., período marcado pela perseguição religiosa. É nesse contexto que Daniel se torna porta-voz de uma revelação capaz de interpretar conhecimentos que ultrapassam a compreensão humana. E aí nós podemos ver isso no capítulo 11, versículo 32 do livro de Daniel. O versículo 32b, que diz assim: aqueles que conhecem o seu Deus agirão com firmeza. Então, o livro oferece, assim, uma leitura teológica da história. Os impérios se sucedem, mas Deus continua soberano. Essa certeza sustenta a fé do povo e fortalece a esperança em tempos de provação. Pois o reino e o poder e as grandezas dos reinos sob todos os céus serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino é um reino eterno, e todos os poderes o servirão e lhes prestarão obediência. Podemos ver isso no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 27. Então, o livro de Daniel nos ensina que a sabedoria verdadeira nasce da fidelidade e que a esperança se mantém viva quando confiamos no Senhor da história. Pois os sábios resplandecerão como o brilho do firmamento. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Então, fazendo uma síntese, ao longo deste episódio, refletimos sobre o autor e a data da composição do livro de Daniel a partir do próprio texto bíblico. Vimos que durante muito tempo acreditou-se que o livro tivesse sido escrito pelo próprio Daniel, personagem central das narrativas. No entanto, o próprio conteúdo do livro revela que sua formação foi mais longa e complexa. Percebemos que a figura de Daniel reúne diferentes tradições, transmitidas ao longo do tempo por comunidades que buscavam permanecer fiéis a Deus em meio à dominação estrangeira. Essas tradições foram sendo reunidas, preservadas e organizadas, dando origem a um livro que combina narrativas edificantes e visões simbólicas. Também compreendemos que o livro alcançou sua forma final em um período de grande sofrimento para o povo, quando a fé estava ameaçada e se fazia necessário uma palavra de esperança. Nesse contexto, então, Daniel torna-se sinal de sabedoria, fidelidade e confiança em Deus, ajudando o povo a interpretar a história não a partir do medo, mas a partir da fé. Desta forma, chegamos ao final do nosso episódio, do nosso podcast Crescer com a Bíblia. Se esta reflexão ajudou você, escute novamente, compartilhe com sua família, com os amigos e com a sua comunidade. E convide outras pessoas a caminharem conosco no aprofundamento da Sagrada Escritura. Siga o nosso podcast Crescer com a Bíblia no YouTube, no Instagram, no Spotify, para não perder nenhum episódio. E nos ajude a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Forte abraço e até o próximo episódio. Ser como a Bíblia, um encontro com a palavra de Deus.